Dentro do campo das ideias, principalmente do pensamento ocidental, há aquelas ideias, aqueles conceitos que a gente toma como conceitos-chave, conceitos-mestre, e que acabam virando até meio que palavras comuns de tanto que a gente fala neles. Um desses conceitos que a gente ouve e já nem relaciona mais a uma elaboração mais teórica, mais científica, é a ideia de humanidade. Isso porque a gente já vem num projeto de mais ou menos 5 séculos discutindo e criando essa ideia no Ocidente. O que eu queria aqui hoje é que a gente fizesse esse exercício para pensar a questão da humanidade como uma invenção ocidental, olhando de 2 perspectivas. A primeira delas a partir da relação do Ocidente com as outras culturas, então seja aqui no Sul, mais para o Oriente. Em segundo lugar, o quanto essa ideia de humanidade ela reverbera na própria construção da sociedade ocidental, tal como a gente a conhece. Então, para começar, vale então retomar a questão do Renascimento, que surge no bojo dessa recapitulação, digamos assim, da cultura grega e a reinterpretação a partir do contexto local europeu da época, e que retomou a ideia de importância do homem e todas as referências que essa noção carregava. A valorização do ser humano, das suas capacidades, a questão artística, a filosofia, enfim. Nesse mesmo momento, do século XV, XVI, a gente não pode esquecer que foi um momento de colonização, em que os europeus começaram a acessar outros povos para além do continente, e esse contato, ao mesmo tempo, se forjou nessa relação entre colonizador e um novo povo. E a partir daí a gente tem também todo um questionamento que vem junto com os colonizadores e com toda a equipe que eles carregavam nos navios, seja para evangelizar, para cristianizar, e também a equipe de cientistas, de pintores, para estudar, que é a questão de como classificar, de como interpretar, de como lidar com esses povos. Seriam esses povos humanos? Eles teriam alma? Eles teriam características que os colocaria numa dimensão humana, tal qual os europeus se julgavam possuir? Ou eles seriam selvagens, uma versão diferente dos animais, mas que não deixaria de se enquadrar nesse quadro animalesco? Esse foi um grande dilema que movimentou muito dos debates que a gente chama de pré-antropologia, no qual muito se discutiu como a Europa deveria e poderia considerar esses povos. Nesse momento de quase que geração da antropologia, a gente percebe então como a noção de humanidade ela é autorreferenciada, parte do contexto europeu, da cultura europeia, que de alguma forma ressignificou a noção grega, mas que a partir daí constituiu um parâmetro para julgar e tentar classificar os povos que ela estava tendo contato. A ideia de humanidade se constitui então no bojo da oposição daquilo que é tido como natureza, ou seja, totalmente apartado e oposto à humanidade, seja essa natureza os animais, as plantas, seja aqueles povos que não se provou ainda que são humanos, ou seja, nessa oposição entre natureza e cultura,
que muito vai ser trabalhada pela antropologia. Num pequeno momento posterior, quando já havia, não antropólogos, mas de alguma forma cientistas, investigadores, lá para o século XVII, XVIII, indo a campo, frequentando esses locais que já eram colônias ou estavam para virar colônias, nesse momento posterior a gente já tem uma evolução, digamos assim, no debate que vai constituir a antropologia, baseado na ideia de evolucionismo. E a partir daí que se pode dizer que estão as sementes para o que a gente chama de antropologia hoje. Esses pensadores que ficavam na Europa e estudavam os relatos que lhes eram enviados, os chamados antropólogos de gabinete, eles, depois de estudar muitos relatos, eles começaram a criar uma linha evolutiva na qual os costumes e todas as questões que eram estudadas pelos pesquisadores em campo, eles enquadravam esses elementos que eram vistos como parte da cultura deles dentro de um rol, de uma linha evolutiva que serviria para afirmar o quão perto ou quão longe determinados povos estariam do modelo europeu de desenvolvimento e de humanidade. Aí vale dizer que o mérito desses evolucionistas, por mais que eles tratassem de criar uma linha colocando as diferentes culturas numa escala de desenvolvimento, de evolução, cujo ápice seria a sociedade europeia, apesar de toda essa visão etnocêntrica, a gente pode dar um mérito para esses antropólogos ou pré-antropólogos na medida em que eles contribuíram para trazer para o debate e conformar e confirmar a ideia de que esses povos sim eram humanos. E o que os diferenciava dos europeus eram algumas variações, alguns graus de variação na sua cultura, mas que de alguma forma não poderia vir a ser atingido com o passar do tempo. Era uma questão de ajustes. Então, diferentemente dos primeiros relatos dos colonizadores que questionavam, inclusive, a humanidade desses povos, os evolucionistas eles vêm e já falam, não, todos são humanos sim, só que em diferentes estágios, em diferentes graus. Todo esse debate, ele acende uma questão muito importante, justamente a partir desses pensamentos evolucionistas que contrapunham a cultura europeia, a humanidade europeia, tal como ela era conhecida, às outras formas de viver, às outras humanidades. Então, a gente pode dizer que a humanidade europeia, de um certo sentido, ela foi construída e constituída com base nessa relação de alteridade, ou seja, de contato com o outro, a partir do momento em que a Europa mesma se viu tendo que lidar com diferenças culturais e com formas de vida totalmente diferentes e formas de vida não tão lógicas ao padrão europeu, mas que de alguma forma contribuíram para que ela olhasse para si e se definisse enquanto tal. Então a noção de humanidade é uma noção autorreferenciada, mas também baseada no que o outro causa em mim, nessa relação de alteridade. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que se a gente for acompanhar historicamente o desenvolvimento dessa questão da humanidade, a gente vai perceber como todo esse processo de conformação de um campo de saber sobre o homem, seja ele a antropologia, a sociologia, posteriormente, a psicologia, de alguma forma, ele necessitou de um contexto específico para se construir. Dependendo do contexto, certos discursos ganharam força, outros menos, mas que de alguma forma ajudaram a criar uma ideia do que é o ser humano. Essas
ideias se baseiam principalmente na noção de autonomia, então o homem como um ser autônomo, capaz de decidir por si só, aí entra a questão da racionalidade, muito também opondo o homem aos povos estudados, os povos distantes, os colonizados. Outra noção é a identidade, a noção de que todos nós temos a nossa individualidade, algo que nos constitui e que carregamos, que é próprio. Autonomia existencial, racionalidade, identidade e autenticidade. Essas noções, em seu conjunto, elas contribuem para a constituição das ciências humanas enquanto tal, inclusive a antropologia. A produção do homem moderno, tal como nós conhecemos, na verdade, então, é uma produção baseada na criação de vários campos do saber para estudar esse homem. O que configura a ideia de que a humanidade é uma invenção. É uma invenção criada num conjunto de ciências que foram nascendo e foram gerando uma série de saberes. E assim a gente percebe como a produção da humanidade é, então, nada mais do que um evento particular na história ocidental que, a partir de um paradigma de absorção e releitura da cultura grega, atrelado a um processo histórico de contato com outras culturas, fez emergir uma série de revelações, uma série de interpretações e uma série de saberes constituídos que se colocaram enquanto verdade, generalizando essa noção do Ocidente para todo o mundo. No momento posterior, a própria necessidade de entender o que era esse homem forjou a constituição de uma série de saberes sobre ele. Esse projeto se complementa, num momento posterior, com o surgimento das ciências humanas. Mais uma vez, de alguma forma, levando em consideração a relação com a alteridade, mas sempre a partir de uma perspectiva muito eurocêntrica e muito ocidental. A gente percebe que o ser humano, então, não é algo dado a priori. Ele é construído em relação com a emergência de uma série de discursos sobrepostos sobre si e sobre os outros, e sobre essa relação de si com os outros, e que é datada e que tem uma relação muito clara com outros povos que não os europeus. É interessante, então, a gente questionar como essa ideia de humanidade ela pode ser hoje revista, uma vez que o projeto humanista não deixa de podar uma série de multiplicidades que nos constitui enquanto pessoas, que escraviza a nossa potência, a nossa potencialidade de invenção e de ser e existir no mundo, em nome de um conceito que se erige a partir de relações de poder que não deixam de escravizar as nossas potencialidades de existir e de inventar modos de vida, modos de ser que vão muito além de qualquer classificação.